O assunto é grave, então eu preciso da sua avaliação e eu peço que assista esse vídeo até o final. Vocês lembram do IOF? O governo mandou uma medida positiva de ampliação da taxação dos super ricos e o Congresso rejeitou. Nós denunciamos o que o Congresso fez, vocês denunciaram e se mobilizaram. Essa campanha que vocês tocaram foi importantíssima. Mas aí o governo, então, edita uma medida provisória para ampliar a arrecadação, a medida 1303, dizendo que iria procurar recompor no orçamento aquilo que perdeu com o não aprovado do IOF. Só que essa MP, ela tem muitos problemas. A previsão inicial de arrecadação era de mais de 20 bilhões, com as modificações que foram feitas no último relatório, se fala em torno de 17 bilhões, mas tem ataques seríssimos aos direitos sociais. Eu começo falando do auxílio doença. Hoje, se você tem uma doença, você tem um prazo de 180 dias para botar um atestado online até que você faça uma perícia presencial. Diminuem esse tempo, então, nessa medida provisória para 30 dias. Você poderia dizer, mas tem que ter a perícia, tem que ter o encontro presencial. Só que eu fiz o levantamento dos dados que tem de fila para a realização de perícia. Se for avaliar o mês de maio, nós estamos falando de 900 mil pessoas. Se a gente for falar nos dados mais atualizados, se estima em mais de 2 milhões de pessoas. Colocar essa dificuldade para o auxílio doença com uma fila desse tamanho é dizer que muitas pessoas vão ter mais dificuldade ainda em ter acesso ao auxílio doença. Não pode ter economia, entre aspas, em relação à doença ou à dificuldade que as pessoas estão vivenciando. Segundo aspecto, seguro defeso. O pescador artesanal, numa parte do ano, ele não pode pescar. Por quê? Porque isso tem uma relação direta com o período de reprodução dos peixes. É uma forma, inclusive, de garantir que o meio ambiente seja respeitado. Então, ele recebe um auxílio durante esse período. Está sendo introduzida uma modificação também nesse texto da MP, que diz que nem todas aquelas pessoas que estão dentro do requisito para receber o auxílio seguro vão necessariamente receber. Por quê? Porque existe uma limitação ao que foi aprovado no orçamento para esse fim. E quem é que vai receber? Eles criam uma fila, ou seja, quem chegar primeiro na fila vai ter acesso. Quem não chegar, se o orçamento tiver acabado, não vai receber. Isso prejudica prioritariamente aquelas pessoas que vivem em regiões com dificuldade de acesso à internet. Essa é uma medida extremamente regressiva. Terceiro ponto, educação pública. O Pé de Meia é um programa positivo, porque garante uma renda, principalmente para que os estudantes possam frequentar o ensino médio. Só que ele precisa ser pago no orçamento geral, em conjunto com os outros benefícios sociais, como Bolsa Família, Auxílio Gás. Por essa regra, do jeito que estão colocando, ele vai entrar no mínimo constitucional da educação. E aí qual é a consequência? Aproximadamente 13 bilhões de reais por ano que vão deixar de ser aplicados nas universidades, nos institutos federais, no pagamento de professores, em infraestrutura educacional, para fazer o pagamento do pé de meia. Tem que ser um pagamento que não entre diretamente no mínimo constitucional da educação, para você continuar tendo investimentos que são fundamentais, importantíssimos, e a gente não pode ter a diminuição daquilo que é investido na educação pública brasileira. E além disso, com o relatório agora, retiraram as BETs, que tinham ampliação de tributação, retiraram também aquilo que era ampliação de tributação sobre o latifúndio, sobre o grande agronegócio. Então, o que ficou de medida que possa ser considerada ainda positiva? A taxação das chamadas fintechs, a ampliação dessa taxação. É medida positiva. Não é medida que é requerida, inclusive, pelos grandes bancos, porque os grandes bancos, inclusive, querem a ampliação da taxação das fintechs. Por quê? Porque elas competem com eles. Mas os ataques também são muito grandes nas propostas que estão colocadas nesse instrumento. Então, é fundamental que vocês saibam o que está acontecendo. Como aprovar uma medida provisória que tem ataques tão robustos à educação pública, ao seguro para pescadores artesanais e ao auxílio-doença e que retirou BETs e o agronegócio que deveriam estar pagando mais. Esse é o problema que nós estamos vivenciando e eu queria muito que você colocasse o seu comentário, a sua avaliação sobre isso. E no fundo dessa história toda está o arcabouço fiscal. Essa compressão de investimentos sociais, ela tem uma relação direta com o teto de gastos. A grande medida estrutural que tem que ser adotada é a revogação de qualquer teto, como o arcabouço fiscal. É isso que faz uma modificação de fato estrutural nessa realidade difícil que nós estamos vivenciando. Taxar os grandes
Taxar os bilionários, com certeza. Agora, trazer junto com isso, mesmo que tenha diminuído muito aquilo que vai se arrecadar, mas fazer ataques a direitos sociais históricos, não é possível.